Passo a palavra agora ao deputado estadual Gerson Bittencourt. Bom dia a todos, a todas. Queria começar cumprimentando o coordenador dessa atividade, o vereador Lorival, do meu partido, presidente dessa casa. Bonito lugar aqui, hein? Ficou muito bem ajustado aqui a Câmara, um espaço importante não só para os vereadores fazerem os debates, mas sobretudo para a população poder acompanhar o que aqui se discute. Parabéns, Lorival, pela nova casa, vamos dizer assim. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras da região que participam dessa atividade e que também participaram desse movimento, uns antes, os outros um pouco depois, mas todos juntos, de mãos dadas, para que a gente tenha êxito num projeto que é tão importante. Quero cumprimentar o França e, através dele, toda a diretoria do sindicato. São os mentores dessa ideia, partiu do sindicato. Faço questão de sempre citar isso, porque o sindicato cumpriu um papel estratégico, não só para representar sua categoria, mas também para fazer um movimento, para ampliar a categoria, mas sobretudo para dar condições dignas, baratas, de qualidade a todas as pessoas que precisam do transporte coletivo, seja ele urbano, suburbano ou até mesmo entre estados. Então, parabéns mais uma vez, França e toda a sua diretoria, pela iniciativa, pela ideia e pela coordenação da atividade. Quero cumprimentar o nosso prefeito aqui, Milton Serafim, em nome do prefeito, que também aderiu a essa campanha já há algum tempo, e através dele cumprimentar os demais secretários da cidade, gestores públicos que participam dessa atividade aqui. Quero cumprimentar também a imprensa que faz a cobertura desse importante evento. Quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que como eu vejo esse evento, essa reunião de coordenação ampliada, realizando hoje. Em primeiro lugar, ela traz uma característica importante para a troca de informações, que a gente possa, depois de alguns meses de atividades, trocar informações, impressões sobre o projeto, sobre o andamento do projeto, sobre a posição das câmaras, a posição dos prefeitos e, sobretudo, a posição do governo do Estado, que é o órgão constitucional pela competência responsável pela extensão, nesse caso aqui, do projeto de Jundiaí até Campinas. Serve também para que a gente possa trazer novos adeptos a essa proposta. Cada atividade que a gente faz, né, França, Lorival, a gente vê pessoas novas e pessoas novas participando, se engajando efetivamente nesse movimento, nessa luta. Portanto, sempre temos que repetir atividades espalhadas por todos os lugares para que a gente consiga mais adeptos, mais apoios a essa nossa iniciativa. Também serve esse evento para que a gente defina algumas estratégias, especialmente estratégias de ação para o próximo período. E quero também lembrar a todos vocês, e os dois que me antecederam aqui fizeram referência do movimento de 2 anos atrás, lembrar que 2 anos atrás o governo do Estado era contra esse projeto. Não só o secretário de Transportes Metropolitanos, presidente da CPTM, mas o próprio governador declarou uma posição contrária a essa extensão do trem de Jundiaí aqui até Campinas. E essa posição mudou. A posição mudou do secretário de Transportes Metropolitanos e do próprio governador. Mudou e ambos externaram essa mudança. E por que mudou? Mudou porque teve movimento. Mudou porque teve movimento, teve pressão, teve ações concretas que fez, em primeiro lugar, que a população envolvida pudesse participar, pudesse entender o que estava sendo proposto e que pudesse pressionar o governo do Estado. E o governo do Estado, acho que em função disso tudo, mudou de posição, o que nós louvamos desde o primeiro momento. Quando a gente vê com uma pessoa, sobretudo uma autoridade, muda de posição e aproxima daquilo que a gente está defendendo, a gente tem que fazer o elogio e não a crítica. Tem que somar e aproveitar essa ideia de mudança.
E essa ideia de mudança teve algumas consequências. Em primeiro lugar, o governo do estado concluiu a pesquisa de origem e destino para a região metropolitana. Infelizmente, Louveira não entrou na pesquisa, porque não faz parte da região metropolitana de Campinas, nem Jundiaí, porque se tivesse entrado Louveira e Jundiaí na pesquisa, essa nossa ideia que discutimos aqui ganharia ainda mais força, porque nós temos a plena noção da mobilidade das pessoas entre as cidades da região metropolitana e também seguindo aí para Louveira, Jundiaí, Várzea e as demais cidades que compõem o aglomerado urbano de Jundiaí e também a própria região metropolitana de São Paulo. Nós também temos, e o Lorival aqui fez referência, o governo do estado contratou, segundo o próprio secretário de Transportes Metropolitanos, o projeto que vai tentar identificar o custo aproximado desse projeto que aqui nós discutimos. Eu só esqueci uma coisa quando eu falei da pesquisa de origem e destino. Eu estudei a pesquisa, o resultado dela. E ela não trouxe Louveira e Jundiaí, mas ela trouxe, França, uma outra questão importante. Ela trouxe a demonstração clara que essa nossa proposta de Jundiaí a Campinas, ela precisa ser estendida até Americana, porque grande parte das pessoas da região metropolitana, sobretudo Campinas, pelo tamanho, pelo porte de Campinas, faz o deslocamento para Valinhos, Vinhedo, Sumaré, não é na ordem, né, mas Sumaré, Hortolândia e Americana, como 5 das principais cidades onde Campinas, os moradores de Campinas para essas cidades e dessas cidades para Campinas fazem o deslocamento todos os dias. Portanto, inclusive, eu fiz um projeto de lei, já tinha feito um projeto de lei a partir desse movimento relatado por ambos aqui, que era o projeto de lei 295, que propunha, então, a extensão de Jundiaí a Campinas. E depois que eu vi a pesquisa de origem e destino, divulgada pelo governo do estado, eu fiz um outro projeto que pegaria essa extensão, ou um trem metropolitano, saindo de Vinhedo. Não pude colocar Louveira, porque Louveira não estava ou não está na região metropolitana, mas que saísse de Vinhedo e chegasse até Americana, cobrindo aí várias cidades da região metropolitana, sobretudo as principais cidades que se dão o deslocamento das pessoas todos os dias. Eu acho que isso tudo, essa mudança de ação, de pensamento do governo do estado, ela vem, como eu disse anteriormente, desses movimentos, e esses movimentos se expressaram de diversas formas. Se expressaram em audiências públicas, se expressaram nas redes sociais, se expressaram em projetos de lei, se expressaram em coleta de apoio. Por exemplo, o Lorival colheu mais de 20 mil assinaturas, nós colhemos 55 mil assinaturas de apoio a esse projeto na Assembleia Legislativa, sendo prefeito nessa legislatura o projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa com o maior número de assinaturas de apoio. Nenhum outro projeto chegou a 5. Nós coletamos, com apoio de todos, com o movimento de todos, quase 55 mil assinaturas e distribuímos 150 mil panfletos. Eu não estou dizendo que é eu, nós, movimento de uma ou de outra forma. Então, eu acho que essas ações, elas deram corpo a esse nosso movimento e elas deram consistência para que o governo mudasse de posição e que nós também aprofundássemos, amadurecêssemos naquilo que estávamos defendendo e assim por diante. Quero também dizer para vocês, e concordando com a fala do França, o nosso movimento é um movimento amplo. Nosso movimento é amplo porque nós entendemos que a opção pelos trilhos para o transporte coletivo é a opção estruturante do transporte. É e deve ser o elemento modal estruturante do transporte coletivo, seja urbano, suburbano, metropolitano e até de ligação entre as diversas cidades do estado de São Paulo, no nosso caso, e no Brasil como um todo, porque temos a compreensão que a mobilidade urbana passa, sobretudo, por investimento muito forte, muito pesado no transporte coletivo. E no transporte coletivo, o trem é elemento estruturante, ou o trilho é o elemento estruturante, não tenho dúvida nenhuma. Por isso que sou um defensor do TAV, Lorival. Sou um defensor desde o início do TAV, porque ele não é concorrente.
Os 3 regionais anunciados pelo governo do estado, sabe quanto vão custar? 20 bilhões de reais. E eu não estou aqui criticando, porque eu acho que nós temos que fazer o investimento dos 20 bilhões de reais, seja com a iniciativa privada ou pelo próprio estado, porque nós precisamos 3 regionais que façam a conexão entre as diversas metrópoles do estado de São Paulo. Portanto, é bem-vinda essa iniciativa do governo do estado de 3 regionais e, na minha opinião, nós temos que apoiar. Como eu acho que é estratégico o trem de alta velocidade, que tem outra característica dos trens regionais, que fazem a ligação dos aeroportos. Pessoal, em poucos anos, por conta da ação, dos cuidados ambientais, o deslocamento de avião vai acontecer, sobretudo, entre continentes, porque o avião é muito poluente. Então nós vamos caminhar, não estou dizendo que é amanhã, né, prefeito? Mas que nós vamos caminhar para os próximos anos, não tenham dúvida, com o sistema de transporte sob trilhos como elemento fundamental para nós sair daqui para Brasília, para o Rio de Janeiro, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste e assim por diante. E o avião tem que ser utilizado, sobretudo, para grandes distâncias que compensam, sobretudo. É assim que acontece no mundo inteiro, e é assim hoje que está sendo demandado dos países para pensar com mais cuidado a questão ambiental. Como nós também temos plena certeza, e o Lorival falou isso, eu discutia muito com o Jurandir, né, sobre o projeto nas diversas reuniões lá na Assembleia Legislativa, e eu dizia do trem, foi essa a intervenção correta do Lorival, que o trem ele era fundamental para fazer a ligação de Campinas, Jundiaí, e chegar na capital. E o Jurandir dizia o seguinte: não é, porque é muito demorado. E eu dizia, pode ser, porque se as pessoas souberem que de Campinas até São Paulo vai fazer em 2 horas, 2 horas e 10, a pessoa se organiza. Para a gente sair de Campinas e ir até São Paulo, é 1h30 de cometão, se não tiver congestionamento na marginal, se não tiver chuva, se não tiver um acidente envolvendo o motociclista. Então as pessoas que fazem o transporte, que utilizam do transporte, tem um elemento que é fundamental: o tempo de deslocamento. A pessoa precisa saber quanto tempo ela vai sair e vai chegar. E aí, serviço sob trilhos, não tem nenhum serviço que seja tão pontual que nem o serviço sob trilhos, nem avião, nem nada. E não sou eu que digo, isso nós podemos perceber com todos. Portanto, o Jurandir não é entre cidades, é suburbano. Eu disse, Jurandir, esse é um debate que eu não quero fazer. Pode chamar de suburbano, pode chamar de ligação daqui a Jundiaí, a São Paulo, de São Paulo. Esse não é um debate. Se nós nos somarmos na ideia, eu tenho absoluta certeza que esse projeto vai fazer o deslocamento de pessoas. Eu brincava o seguinte, não sei se tem gente aqui que torce para o Guarani ou para Ponte Preta, eu já disse em outros momentos, a pessoa pode sair, eu entendo esse projeto aqui, hoje é R$3 o metrô aí, né? O metrô e a CPTM, então. As pessoas podem sair de Campinas, ou poderão sair de Campinas com R$3, chegar na Barra Funda, fazer a integração com o metrô e chegar, por exemplo, eu não sou corintiano, não vou contar qual que é o meu time aqui, porque o meu time está lá embaixo na tabela, mas a pessoa vai poder sair daqui e chegar no Itaquerão com R$3, com 2h40, 2h50, que vá 3 horas daqui até o Itaquerão, você descer do metrô dentro do estádio propriamente dito, e depois mais R$3 para voltar. Então, algo extraordinário. Agora, tem gente que vai fazer e gastar os R$3 para sair de Campinas à tua cidade, ou da tua cidade para Valinhos, e assim sucessivamente, que seja utilizado de acordo com a vontade e a necessidade de cada um, porque o projeto ele prevê e dá consistência para todos os tipos de deslocamento, não tenho dúvida nenhuma. Agora eu quero finalizar, porque eu acho o seguinte, pessoal, a gente tem que fazer movimento para acelerar o processo, mas não dá para a gente achar que esse projeto vai sair num curto espaço de tempo. Eu não sou do governo do estado, mas por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque a própria extensão do sistema metroferroviário no estado de São Paulo é muito lenta. Então nós temos
nos últimos 18 anos no metrô de São Paulo, foram construídos 30 quilômetros. É menos de 2 quilômetros por ano. Então, isso é muito pequeno para um sistema que é tão estratégico como o metrô propriamente dito. Então, nós precisamos ajudar a acelerar esse processo. Como também eu acho, com toda sinceridade, que nós vamos passar um momento de grandes complicações, porque a denúncia do cartel e da corrupção no metrô e na CPTM é grave. É grave, pessoal. Não é. Vocês podem ter certeza. E eu não estou falando aqui, porque eu não estou acusando ninguém. Enquanto não fizerem as investigações, a gente tem que respeitar as pessoas. Todas, sem nenhuma exceção. A gente só pode fazer o envolvimento, ou caracterizar o envolvimento de uma pessoa ou de mais pessoas, quando a investigação estiver sendo concluída. Então, a minha posição não é de acusar, denunciar qualquer tipo de pessoa, mas as informações que nós estamos obtendo são informações perigosas, são informações que dão conta de contratos só no estado de São Paulo, e tem em outros estados, de 30 bilhões, não de corrupção, mas de contratos estabelecidos, e desses 30 bilhões, estima-se pelos documentos já divulgados pela imprensa, que pode ter até 30% de corrupção de propina nesse processo. 30% é 3 bilhões. 3 bilhões nós fazemos esse trecho aqui, nós fazemos até Americana, nós fazemos quase 30 quilômetros de metrô, num preço adequado e assim por diante. Então, eu acho que isso, eu dizia isso para o França anteriormente, essas empresas, elas vão ser caracterizadas como inidôneas. Essas empresas, elas vão ficar, se tudo for comprovado, vão ficar sem poder participar dos processos licitatórios do Brasil por alguns anos, assim como estão impedidas de participar de licitações em outros países onde elas fizeram a sacanagem. Como estão. Então, caminha para isso. Então, isso é ruim para nós. Por que é ruim para nós? Porque num processo onde a gente defende o sistema de trilhos, era importante ter muitas empresas, era importante ter concorrência, era importante que tudo isso diminua, era importante que a gente conseguisse dar mais velocidade ao sistema metroferroviário como um todo. Então, isso é bom, porque a gente desnuda tudo isso, é dinheiro público envolvendo, mas a gente vai sofrer com novos contratos e adesão por conta, eu não tenho dúvida nenhuma, por conta do envolvimento dessas empresas nesse processo que está sendo denunciado. Mas, dizendo tudo isso, acho que nós temos condições, temos força, temos energia, temos vontade, já demonstramos isso, temos unidade, não fazemos desse espaço um espaço de disputa política partidária, mas fazemos esse espaço um espaço de troca de informações, de experiências e, sobretudo, de parcerias, que é isso que eu acho que nós precisamos continuar estabelecendo entre todos nós, para que esse nosso movimento se amplie e que, obviamente, ele tenha êxito que todos desejamos. Então, estou à disposição sempre para que a gente possa estabelecer essas parcerias, e um dos deputados, não sou o único, já foi dito isso, um dos deputados na Assembleia Legislativa que defende essa posição com a mesma energia que todos vocês. Então, parabéns, Lorival, França e o sindicato, sobretudo, pela iniciativa que nós estaremos acompanhando para e passo junto com vocês. Muito obrigado.